Amém? Então vamos receber a profetisa desta noite, Raquel, com forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus, que alegria, irmãos, que bênção. Eu estou aprendendo aqui com vocês, viu? Estou muito feliz mesmo pela oportunidade de estar conhecendo este casal tão abençoado, com tantos desafios, né? Essa igreja tão estruturada. É Deus. Eu quero ministrar essa palavra, porém, antes eu queria cantar uma canção com vocês. E aí eu já vou para a palavra. Queria que Deus preparasse mais um pouquinho o coração de vocês para o que Ele tem nessa noite. Essa canção, o título é bem facinha. Eu queria que vocês cantassem assim comigo, ó. Deus me ama, me ama, me ama tanto. Deus me ama, me ama, me ama tanto. Coloca número 5 do CD para mim. Obrigado, meus queridos. Vocês vão me ajudar aí, né? Daqui a pouquinho na palavra. Aleluia, número 5 do CD. Eu gosto muito dessa canção. Ela fala sobre o amor de Deus. E o amor de Deus é algo impressionante. Ele nos levanta, nos fortalece. E é tão gostoso a gente ouvir essa palavra. Eu amo você. Eu amo você. É o que Deus está dizendo para esta igreja nessa noite. Para cada um. Eu amo cada um de vocês. Pode soltar, querido. Aleluia, Jesus. É número 5. Glória a Deus. Isso mesmo. Obrigada. Me ama tanto. Te adoro, ó meu rei. Minha fé está em ti. Quero forças pra lutar e o meu alvo alcançar. E pode o vento balançar o meu barco em alto mar, mas eu irei, lutarei até chegar. O meu socorro vem do céu, onde mora o meu rei. Ele cuida bem de quem é um escolhido seu, e ninguém vai tocar em ti. Deus não deixa, não. Ele cuida de quem ama. Deus me ama. Vamos fazer um coral? Me ama, me ama tanto. Deus me ama, me ama tanto. Eu sinto o amor de Deus neste lugar, como uma brisa suave, alcançando corações aqui nessa noite. Aleluia. Te adoro, ó meu rei. Minha fé está em ti. Eu quero forças pra lutar e o meu alvo alcançar. E pode o vento balançar o meu barco em alto mar, mas eu irei e lutarei até chegar. O meu socorro vem do céu, onde mora o meu rei. Ele cuida bem de quem é escolhido seu, e ninguém vai tocar em ti. Deus não deixa, não. Ele cuida de quem ama. Deus me
Deus não deixa, Ele cuida de quem ama. Ele cuida de quem ama. Oh, me ama, me ama. Deus me ama com força. Me ama, me ama tanto, me ama Deus, me ama, me ama, me ama. Eu sei, me ama tanto. Deus ama você. Amém? Irmãos, quem gostou das canções, levanta a sua mão assim. Amém. Depois do culto, nós trouxemos CDs meu e trouxe o CD também dos meninos, André e Felipe. Acelere Pisa. Acabaram de lançar esse CD, DVD ao vivo. Não sei se vocês já acompanharam nas redes sociais, mas eu trouxe o CD de André e Felipe, Acelere Pisa e Raquel Santoro, Não Estou Só. Amém? Vai ser um prazer receber vocês ali. Eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo 5, no versículo 7. Juízes, capítulo 5, versículo 7. Quem já achou, diga amém. Oh, glória, essa igreja de nada. Cessaram as aldeias em Israel. Cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Me levantei. Vamos ler mais uma vez? Cessaram as aldeias em Israel. Cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Me levantei. Incline a sua cabeça nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui neste momento e queremos ouvir a Tua palavra. Me coloco na posição de serva e eu peço, Espírito Santo, que Tu venha direcionar esta palavra aos corações aqui e que a Tua igreja possa sair abençoada, restaurada, porque eu sei que a Tua palavra é vida. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós olhamos para a história do povo de Israel, nós percebemos que esse povo, eles saíram do Egito com uma esperança no coração, com uma promessa que ardia no coração do povo de Deus. Promessa essa que foi feita para Abraão. Quando Abraão aceita viver o propósito de Deus para a vida dele, Deus enche Abraão de promessas. E a promessa de que Abraão seria pai de muitas nações, povo este que os olhos dele nem iria chegar a conhecer. E que este povo iria passar por um tempo em cativeiro, mas eles seriam libertados. E isso aconteceu. O povo de Deus foi libertado através de Moisés, um homem de Deus que se levantou com coragem, com garra, e tirou o povo de Deus das mãos de Faraó, e esse povo seguiu em direção à terra prometida. Porém, nós sabemos que a história do povo de Deus foi uma história de altos e baixos. Um dia, o povo estava cheio de fé, cheio de coragem. No outro dia, estavam desanimados, murmurando. E isso não tem sido diferente nos dias de hoje.
pessoas instáveis, procurando algo para preencher o seu coração, o seu ego. Porém, nós sabemos que a única coisa que pode nos preencher plenamente, 100%, é a graça de Deus sobre a nossa vida. Porque quando a graça de Deus ela chega na vida do homem, o homem se torna completo. Começa a viver então a sua plenitude. A plenitude de Deus nós alcançamos quando estamos debaixo de suas asas. Quando estamos atentos à voz de Deus. E o povo de Deus então segue em direção a esta terra. Moisés morre, Josué agora entra no comando, na direção desse povo. E ele diz, vamos e possuamos a terra, porque a terra é boa, ela mana leite e mel. Um homem cheio de coragem. Deus está olhando para esta terra, está procurando ainda homens e mulheres que se dispõem a serem cheios do poder de Deus e da glória de Deus. E eu vejo homens e mulheres aqui que estão assim, abertos para receber essa unção, esta graça de Deus. E em nome de Jesus eu profetizo na sua vida uma unção diferente. Deus está restaurando pessoas, Deus está procurando pessoas que estão disponíveis para ser cheios do poder e da graça dele. E ele encontrou essa disponibilidade em Josué. Josué então leva o povo, as 12 tribos agora que eram numerosas, muita gente, para entrar na terra de Canaã. Quando eles entram na terra, Josué disse, olha, Deus está dizendo que é para nós entrar nessa terra, que é para nós possuir essa terra. Porém, nós não podemos entrar, apoiar as atitudes dos cananeus. Nós não podemos viver com eles aqui. Nós temos que tomar posse da terra 100%. É promessa de Deus para com as nossas vidas. E o povo chegou com força, com coragem, juntamente com Josué, e eles foram possuindo as terras. Até que chegaram na terra de Azor. Josué possuiu a terra e cedeu essa terra para a tribo de Naftalí. O tempo foi passando, muitas conquistas ali na terra, porém Josué veio falecer. E agora o povo começou a ficar sem a direção. O povo agora começou a seguir os seus próprios pensamentos. O povo agora começou a viver com os seus próprios desejos. E quando nós começamos a viver os nossos próprios caminhos, nós começamos a tomar decisões erradas. Porque a nossa visão ela é muito limitada. Nós enxergamos o hoje, nós agimos no momento. Porém, Deus vê lá na frente, nas nossas vidas. E o povo começou a agir assim. Começou agora a dar os seus filhos, filhas em casamento, começou a fazer aliança com os cananeus. E nós sabemos que Deus não faz aliança com Satanás. E o povo começou a fazer aliança com os cananeus. Começaram a abrir mão de toda a sua história de fé, a história da sua família, de tudo o que eles haviam presenciado e conhecido com o Deus de Israel, com o Deus de Josué, com o Deus de Moisés, com o Deus de Abraão. E existem muitas pessoas assim no dia de hoje. Eu falava com Deus ainda essa tarde. E o Senhor começou a me trazer à memória. Pessoas que estão abrindo mão da sua história com Deus. Negociando os princípios. Negociando o projeto de Deus. Não, isso aqui está muito difícil. Está muito complicado. Imagina tirar os cananeus dessa terra. Deixa eles aqui. Vamos fazer as pazes com eles. Vamos fazer alianças. Vamos dar os nossos filhos. Como se isso não bastasse, começaram então a se distanciar de Deus e fazer aliança e adorar aos deuses dos cananeus. Começaram a adorar o Deus do trovão, a deusa da fertilidade e ficaram cegos. E quando nós nos distanciamos de Deus, quando as mãos de Deus não estão sobre as nossas vidas, as patas de Satanás começam a deixar manchas nas nossas vidas. Começam a marcar as nossas vidas, a nossa geração, a nossa sociedade. Estamos em pleno século 21. Estamos vendo uma sociedade doente. Pessoas desequilibradas. Estamos, irmãos, sofrendo consequências de atitudes que começaram no passado. Porém, hoje é o dia. Hoje é a hora de nós nos levantarmos e começar a prepararmos os nossos filhos, a nossa geração para esta sociedade. Deus está nos levantando, Deus está nos habilitando para que nós possamos levantar e tomar uma atitude diferente.
E nós vemos que o povo começou a perecer. Nós vemos que o povo começou a passar por muitas humilhações, por sofrimento, porque uma terra que eles haviam conquistado, Azor, a cidade conquistada por Josué, agora se levanta no trono o rei Jabim, que odiava o povo de Deus. Ele começou a fazer com que aquele povo viesse a viver um sofrimento, uma opressão. E eles estavam cegos. Quando você está cego espiritualmente, você não vê saída. Você não vê algo, um subterfúgio. Eles estavam nessa situação. Foi então que Deus levanta uma mulher, por nome de Débora, que estava ali nas montanhas de Efraim, entre Ramá e Betel. Alguém que se levantou para fazer a diferença. Alguém que decidiu não se contaminar com o pecado. Alguém que decidiu não se contaminar com a idolatria. Aquela mulher que era profeta, juíza, ela se levantou como mãe de Israel. E o Senhor está dizendo para nós que é tempo de nos levantarmos. O pastor estava falando aqui sobre agir, ter fé, tomar atitude. Não é mais tempo de andarmos prostrados, frustrados, cabisbaixo. Eu sei que soldado ferido, ele não vai para a guerra, mas o Senhor está nos curando todos os dias. O Senhor está nos renovando todos os dias. A misericórdia dele tem se estendido de geração em geração. Nós vemos, irmãos, que a igreja, ela está dando os últimos suspiros na terra. Não há mais tempo de perdermos o nosso tempo, os nossos pensamentos com coisas banais. Temos que focar, temos que olhar e decidir qual caminho queremos trilhar, qual decisão temos que nos posicionar diante da presença de Deus. Um dia Deus nos escolheu, enviou o seu Filho, que despiu-se de toda a sua glória, para vir aqui, para nos ensinar, para dizer para nós que se Ele pôde vencer, poderemos também. Investiu 3 anos e meio na vida dos discípulos, que futuramente se tornaram apóstolos de Jesus. E os discípulos posteriormente também nos ensinou uma história. Vemos a igreja em uma crescente, porém o diabo está terrivelmente desestabilizado, está usando todas as armas possíveis para tentar nos surpreender, para tentar tirar o nosso foco, para quebrar as nossas pernas, para nos cegar. Mas a unção de Deus está sobre a nossa vida, e a unção de Deus está habilitando homens e mulheres neste lugar, ampliando a nossa visão, para que nós possamos ver a nossa terra, a nova Jerusalém. Foi para isso que somos chamados. Foi para isso que somos escolhidos. É fácil começar alguma coisa. A gente vem naquele vigor, naquela pressão, mas o tempo vai passando e as coisas vão apertando. O pastor estava falando sobre faculdade, eu comecei a me lembrar. Quando meu esposo começou a fazer a faculdade dele, ele começou naquele gás. De repente, passou 1 ano, muita gente começou a desistir do curso. E ele também começou a ficar meio assim. Eu falei, não, você vai. Você vai. E ele está lá finalizando a sua faculdade. Queridos, o importante não é como começamos, mas é como a nossa história termina. Quando nós olhamos para o livro de João, no capítulo 21, nós percebemos uma crise de identidade terrível na vida de Pedro, que posteriormente se tornou apóstolo, um homem de fé e de coragem. Nós vemos que, após ele ter negado Jesus, ele ficou em uma frustração terrível. E aí, ele chama os discípulos e ele volta a fazer o que quando Jesus encontrou ele estava fazendo. Ele volta para a pesca. Ele fala, não deu certo andar com Jesus, acabei errando, tomando decisões precipitadas por medo, visão limitada, falta de fé. Agora eu vou voltar. E quando a gente está nessa situação, a gente influencia até outras pessoas. O negativismo, ele é capaz de influenciar, contagiar o clima, né? Ele influenciou também os discípulos. Pedro leva Tiago e João com ele para a pesca e vai ao mar de Tiberíades. E quando eles chegam naquele lugar, eles começam a pescar. Pedro achou que seria mais uma pesca, mais um dia. Porém, Jesus já tinha algo diferente
projetado para a vida de Pedro naquele lugar. A história de Pedro, o ministério de Pedro não parou no momento em que ele pecou, no momento em que ele negou Jesus. Jesus estava dando mais uma oportunidade para Pedro. E eu gosto disso. Eu gosto de ver que o meu Deus, Ele não desiste do homem. Ele não abre mão da história dele com você. Ele é apaixonado pela sua vida. Ele é apaixonado pela sua história, pela tua casa, pela tua família. Mesmo com os seus erros, mesmo com os seus defeitos, Ele é capaz de te perdoar, de restaurar você, de levantar você, de tornar você uma pessoa diferente. Então Jesus chega até o mar e fica olhando de longe como um espectador. E muitas pessoas deixam Jesus assim na vida, né? Somente como um espectador. Olha, Jesus, eu vou fazer assim, assim, o que o Senhor acha? Não pergunta, Jesus, o que o Senhor tem para mim? Quais são os seus propósitos aqui nessa terra, para minha vida, para minha casa? Me direciona, Senhor. Pedro estava lá abalado. Para piorar, ficou a noite inteira sem pescar nada. Não pegou nada de peixe. Aí Jesus olha de longe e pergunta assim: o que tendes aí? Eles olham assim para Jesus como meio abalado assim, né? E diz assim: nada. Ficamos a noite toda e não pegamos nada. Aí Jesus diz: lança a rede do outro lado. Eu acho impressionante que nada pode surpreender Deus. Ele já tem o seu plano traçado para cada um. O diabo por várias vezes tentou surpreender Deus, tentou destruir o projeto de Deus, desde o Éden, com a queda do homem. Agora não vai acontecer nada. Aí Deus vem com um novo projeto. Aí vem com a história de Abraão. Ah, não vai acontecer nada. Vem Jesus, Jesus morre e Satanás fica faceiro. Mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Existia uma promessa para o povo de Israel, existe uma promessa para nós. Quando nós olhamos para o livro de João, no capítulo 14, Jesus diz: não turbeis o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lhe teria dito que vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa para mim e para você. Isso é uma promessa para a nossa família. Isso é uma promessa para a nossa sociedade. Isso é uma promessa para as pessoas que estão à nossa volta. Existem pessoas que dizem assim: não, Deus não está olhando quantidade, Ele está olhando qualidade. Eu acho que essas pessoas estão equivocadas. O desejo de Deus é que nenhuma alma se perca. Então, se nenhuma alma se perca, Ele está preocupado sim com quantidade. E quanto mais pessoas nós conseguimos levar para Jesus, melhor vai ser lá na glória. É por isso que Ele ainda não voltou, porque Ele ainda está preocupado com a quantidade. Ele não quer que almas se percam, que almas vão para o inferno, mas Ele está querendo resgatar essas almas do império das trevas para a sua maravilhosa luz. E Pedro, frustrado, Jesus chegou e disse, eles lançaram a rede agora estava cheia de peixes. Eles vão para a areia. Quando eles chegam ali, Jesus já tinha peixe. E Jesus já tinha pão para compartilhar com eles. Mas o negócio de Jesus era com Pedro. Aí Jesus chega bem pertinho de Pedro, depois deles terem se alimentado. Jesus diz para ele: Pedro, tu me amas? 3 vezes Pedro negou Jesus e por 3 vezes Jesus pergunta para Pedro: tu me amas, Pedro? Então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para Pedro? Pedro, eu conheço o seu coração. Eu sei bem o que você fez. Mas mesmo quando você estava me negando, eu já havia te perdoado. Pedro, eu tenho uma história nova para você. Jesus diz: Pedro, antes você fazia o que você queria, mas a partir de hoje eu cheguei na sua vida para mudar a sua história. Você vai aonde você não quer ir. Você vai fazer o que você não quer fazer,
Porque hoje eu estou mudando a sua história. E a graça de Deus desceu sobre a vida de Pedro. E nós vemos no livro de Atos, quando Pedro vai até a Porta Formosa com João. E ali existia um homem que por muito tempo estava sentado naquela escadaria, debilitado, pedindo esmola para as pessoas. Já haviam passado ali sacerdotes, levitas, muitas pessoas adoradoras, e nada essas pessoas haviam feito para aquele homem. Mas aquele dia passou Pedro, que já não era mais aquele antigo Pedro limitado, que agia com seus próprios sentimentos. Existia ali agora um novo Pedro, um Pedro cheio da graça de Deus, que olhou para aquele homem e agora ele tinha alguma coisa para oferecer para aquele homem. Ele disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. O Senhor está querendo derramar sobre as nossas vidas uma unção que irá transbordar e envolver pessoas que estão à nossa volta. Precisamos ser pessoas diferentes, como Débora, como Pedro, como João, como muitos discípulos que se levantaram para fazer a diferença no passado. Nós precisamos nos levantar para essa geração, para mudar a história do nosso Brasil, da nossa nação, porque Deus está preocupado sim com quantidade de pessoas. Deus está olhando para as nossas atitudes e para as nossas decisões. A gente só pode dar para alguém o que a gente tem. E se a gente tem frustração, decepção, marcas, mágoa, inveja, o que você vai oferecer para alguém? Débora estava cheia da glória de Deus. Débora estava lá em cima, distante do povo, mas estava ligada, estava com uma visão, olhando o sofrimento, e disse: eu preciso fazer alguma coisa. Então ela disse: até que eu me levantei. Ela tomou uma decisão de agir. Ela estava ali, estava tudo tranquilo, a sua família estava tranquila, mas o povo estava sofrendo lá embaixo. Nós estamos aqui nas asas do Todo-Poderoso, estamos descansados, saímos, sabemos que Deus está nos guardando, mas nós temos que nos preocupar com as nossas pessoas que estão à nossa volta, com a nossa sociedade. Nós estamos esquecendo disso, e o Senhor tem falado muito isso ao meu coração. Você precisa se levantar, Raquel, para você fazer a diferença, porque o mundo está cheio de pessoas comuns, mas você tem que ser crente de verdade. Você tem que sair distribuindo brasas vivas sobre as cidades, sobre as nações, por onde você passar, falar do amor que eu tenho pela minha igreja. E foi por isso que Débora se levantou, se comoveu com o sofrimento do povo, e ela disse assim: manda chamar Baraque para um dos seus servos. E Baraque vai se encontrar com Débora, e Débora disse: Baraque, Deus está dizendo para mim, para você reunir a tribo de Naftali e Zebulon, 10.000 homens. E vocês sobem ao monte Tabor, porque hoje Deus está entregando Jabim, o seu comandante Cícera, e os 900 carros de ferro na nossa mão, na mão do povo de Deus. Baraque, são 20 anos de sofrimento, mas Deus age na compensação. E hoje Ele entrega Jabim em nossas mãos. Baraque ficou com medo, porque ele morava em Azor. E ele sabia da potência que era o rei Jabim, junto com seu comandante e os 900 carros. Ele olhou para Débora e disse: olha, Débora, eu sei que você é uma mulher de Deus. Você é profeta aqui, você é juíza. Eu vou, mas você tem que ir junto. Baraque estava tão fraco que ele não conseguia ver que Deus havia dito uma palavra, e uma palavra de Deus para com as nossas vidas, ela é vida. Ela tem vida para nós. Quando Deus diz algo para vocês aqui, para nós na igreja, as palavras de Deus transformam em vida para nós. Existem pessoas que vêm na igreja, o pastor está dizendo: Deus está levantando você, Deus está curando a sua casa, a sua família. A pessoa fala: amém. E aí não recebe. É 10, 20, 30 anos de cristianismo, mas é uma história falida, porque é uma história sem experiência. E Deus está nos chamando para viver uma experiência. E para vivermos essa experiência é necessário fé, é necessário comunhão, confiança.
Não é confiar desconfiando, é confiar confiando mesmo. Venha ventos, vendavais, perseguições, você diz, eu confio, eu acredito que vai dar certo. Hoje eu estava com um pastor conversando, ele dizendo muitas coisas que aconteceram na vida dele, as histórias de caminhada com Deus e os testemunhos. Foram tantos testemunhos que eu comecei a chorar. Eu disse, meu Deus, acho que eu preciso ser mais crente, porque a fé desse homem está tremenda. E eu me alegrei, eu vim para este culto hoje com a minha fé renovada, de ver que ainda existem pessoas que realmente confiam, que realmente vivem o que estão pregando, o que estão falando, o que estão recebendo. E Baraque ficou confuso, com medo. Aí Débora disse, olha Baraque, você está duvidando, né? Pois a partir de agora, a vitória não vai mais vir de sua mão, mas vai vir da mão de uma mulher. Mas nós vamos lá. E aí ele reúne as tribos, e sobe ao monte Tabor, e vai até o ribeiro de Quizon, um riacho seco. E eles se posicionam ali, Débora lá atrás, olhando o exército, aqueles homens com medo, quem sabe bambeando as pernas, e os carros de ferro subindo. Bum, 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 bum. E acho que o coração de Baraque batia junto. Conforme eles iam subindo, chegando, o coração de Baraque estava quase na boca, né? E de repente, quando eles chegaram no lugar, o povo de Deus não precisou fazer nada. Eles apenas ficaram parados. Deus mandou uma chuva do céu. E aquela chuva começou a atolar os 900 carros de ferro. E aqueles homens foram pegos em suas próprias armadilhas. Eles ficaram paralisados, sem poder se movimentar. Toda aquela força, toda aquela estrutura não serviu de nada. Porque quando Deus está no controle, queridos, não precisa de nada disso. Davi foi vencer gigante, não foi com armas pesadas, mas foi com pedrinhas. Foi com o que Deus havia dito para ele. A gente acha que precisa de Deus fazer mágica. Deus tem que fazer isso, fazer aquilo, cair fogo do céu. Não, Deus só quer usar você. Deus só quer levantar você. Você só precisa estar com o coração aberto, com a sua boca aberta, de pé, e Deus vai agir através de você. Deus está querendo usar você para esta guerra. E o povo ficou parado, Baraque ficou olhando aquela situação. De repente, Cícera, o comandante, ligeiro, aproveitou a situação, todo mundo confuso, o povo de Deus vencendo a guerra. Ele foge para os campos. E lá nos campos ele encontra uma tenda. A tenda de um queneu, Éber. Éber tinha alianças com o rei Jabim. E estava ali na tenda a sua esposa sozinha, Jael. E naquela época não era permitido um homem entrar na tenda de uma mulher quando ela estivesse sozinha na tenda. Mas o diabo ele não pede para entrar. Ele chega chegando. O nosso Deus ele é educado. Ele respeita as nossas decisões. Mas o diabo não. Ele chega em alguma área da sua vida e ele começa a entrar devagarzinho e você não percebe. E quando você vê, você já está cheio de problemas. O seu casamento já está quase falido. Os seus filhos estão todos desestruturados. Porque essa é a vontade de Satanás. Destruir-nos. Ele não suporta ver o brilho da glória de Deus em você. Ele não suporta ver o projeto de Deus sobre a tua vida. Então ele quer acabar com tudo que Deus projetou para você. Mas Deus não brinca de ser Deus. E ele age nas nossas vidas. E nessa noite, se o diabo tem entrado em alguma área da sua vida, quem sabe colocado sentimentos de mágoa, de tristeza, de alguma coisa que você viveu, em nome de Jesus, todo mal será quebrado aqui nessa noite. Porque a unção de Deus, ela quebra o jugo, ela rompe as barreiras e ela nos transforma. E a unção de Deus está sobre esta casa, está pairando sobre a sua vida, sobre a sua história aqui nessa noite, em nome de Jesus. E agora então ele entra dentro da tenda, pede água, Jael olha para ele, acha ele muito desrespeitoso e dá leite. Aí ele bebe aquele leite
E ele estava tão tranquilo, ele confiava tanto no poder dele, na potência que ele tinha nas mãos, que ele falou, agora eu vou dormir e vou descansar. Mas os olhos daquele que vê, que enxergou José dentro daquela cisterna, quando uma caravana de ismaelitas passou naquele lugar, estava ali, pelejando pelo povo de Deus. E como Débora falou, que naquele dia Deus entregaria Jabim em suas mãos, nas mãos do povo de Deus. Assim aconteceu. Jael olha para aquele homem dormindo, aquele sono tranquilo, usada por Deus, cheia de poder e de glória, pega uma das estacas da tenda e crava no crânio de Cícera. E Cícera morre pelas mãos de uma mulher. Meus irmãos, eu não sei qual é a sua guerra nessa noite. Eu não sei o que você está enfrentando no seu dia a dia, seja na área espiritual, seja na área sentimental, na família, na sua vida financeira. Mas Deus colocou algo no meu coração sobre esta palavra. Nós não vamos descansar aqui nesta terra. A nossa guerra termina aqui, mas enquanto estamos vivos, precisamos lutar. O pastor iniciou o culto hoje falando sobre isso, sobre não desistir. Eu falei, glória a Deus, é confirmação dessa palavra. Existem muitas pessoas que estão abrindo mão da sua história, desistindo da fé, desistindo do casamento, desistindo de lutar para a família, desistindo de lutar pela sua profissão, pelos seus estudos. Mas eu venho como profeta de Deus aqui, profetizar que Deus tem uma nova história para você. Que Deus está olhando para a tua vida, para a tua casa, as noites que você tem chorado, por onde você tem passado, quem sabe questionando, Senhor, por que tanto tempo? Para o povo de Deus também foram 20 anos, mas existe um momento que Deus se levanta para agir na nossa vida, existe um momento que Deus se levanta para lutar, pelejar por nós, e este é o momento que Deus está se levantando para pelejar as batalhas da igreja, e Deus está dizendo que nessas pelejas nós não estamos só, mas a graça de Deus está conosco, a presença do Espírito Santo de Deus está nos habilitando nessa noite, para que a nossa visão seja ampliada, para que os nossos braços sejam fortes, e para que os nossos pés estejam firmes, para que nós possamos caminhar e chegar no final, podermos contemplar a presença do Deus Todo-Poderoso. E aí você vai dizer, que valeu a pena, que valeu a pena, que valeu a pena você sofrer, você passar por perseguições, frustrações, pessoas olhar para você e dizer que você é um crente franjinho. Mas o Senhor está dizendo que a graça dele basta para a sua vida. E eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Posso, pastor, fazer uma oração? Cadê aquele tecladista abençoado? Aleluia, Jesus. Para 20 anos de sofrimento, Deus deu 40 anos de descanso para o povo de Deus. Deus age na compensação do sofrimento do homem. Às vezes a gente não entende porque a gente está passando muitas situações. Você fala assim, mas eu não plantei isso. Eu estava conversando com uma irmã, alguns dias estava na cidade de Esteio, do Rio Grande do Sul, e ela veio chorando conversar comigo. Ela disse, irmã, eu sou crente desde bebezinha, nasci no berço evangélico, criei os meus filhos, tenho 2 filhos, uma filha, Gabriela, e um filho, na obra. Os meus filhos cresceram fazendo a obra de Deus, cantando no louvor. Mas a minha filha, agora, depois de jovem, em um certo dia, no dia de um congresso aqui da igreja, estávamos todos prontos para ir para esse congresso. De repente chega um caminhão de mudança. E a minha filha olha para mim e falou, mãe, me perdoa. Eu não queria dizer isso para você, mas eu estou indo embora. E aquela mãe olhou e disse, mas por que, filha, você está indo embora? Mãe, eu gosto de mulher.
Eu não quero mais ficar aqui porque eu não quero envergonhar você. Eu não quero envergonhar papai. Eu gosto de menina e eu estou indo embora para morar com uma menina. E aquela irmã ficou muito abalada. E após uma ministração, no domingo pela manhã, ela chegou em mim toda quebrantada e ela disse: irmã, eu cresci no berço evangélico. Eu não plantei isso para mim estar colhendo isso. Eu olhei para ela e eu falei: meu Deus, que história. E ela toda banhada em lágrimas. Eu disse para ela: você crê que Deus age na compensação? Existem coisas que nós não encontramos explicações para esse exato momento. Mas Deus age, Deus está agindo na vida dela onde ela está agora. E eu vou fazer uma oração por você. E esta oração vai alcançar a sua filha. E a unção de Deus vai chegar sobre a vida da Gabriela. E a vida dela será transformada. Aí eu comecei a ministrar sobre a vida dela e dizer sobre a história de Ruth e Noemi. Mulheres que sofreram com percas. Noemi perdeu o esposo, perdeu filhos. Ficou transtornada em terra estranha, em Moabe. Estava velha, cansada. Porém, Deus não a abandonou naquela situação. Deus restaurou a vida daquelas mulheres. E Deus vai restaurar você também. Existem muitas situações nas nossas vidas que nós não sabemos e nem entendemos. Mas nós não precisamos entender. Nós somente precisamos entregar nas mãos de Deus. Como Joquebede um dia entregou o seu filho, depois de 3 meses escondendo dentro da sua casa, ela entregou primeiramente nas mãos de Deus e lançou no Nilo. Lançou Moisés no Nilo, e do Nilo, Deus traz Moisés de volta para as mãos de Joquebede. Eu não sei qual é a situação e qual a área da sua vida que está sendo afetada nessa noite. Mas eu convido você a pegar essa situação, essa história que você está vivendo e colocar na mão de Deus. Pode até fugir do controle, pode até ir para um Nilo, mas vai voltar para suas mãos. É promessa de Deus para a sua história. É sonho de Deus para você, e os sonhos de Deus não serão frustrados nas nossas vidas. Coloque os teus sonhos nas mãos de Deus. E o que você não pode fazer, Deus pode fazer por você. E Ele vai fazer aqui nessa noite na tua vida. Você que está enfrentando uma situação difícil, uma guerra travada, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Eu quero orar por você. E eu tenho certeza que Deus irá fazer algo sobrenatural na tua história. Não tenha medo. Nesta guerra, Deus está habilitando você nessa noite. É um desafio todos os dias. É um urso para matar, é um leão para matar, mas Deus está contigo. E dessa história você não vai sair frustrado. Dessa história você não vai sair cabisbaixo. Mas o Senhor está curando feridas aqui nessa noite. O Senhor está restaurando casamentos aqui nessa noite. O Senhor está restaurando filhos aqui nessa noite. Se levanta homem, se levanta mulher e vem aqui na frente, porque os olhos daquele que vê estão atentos nessa noite para esta igreja. E se as coisas estão saindo do seu controle, não tenha medo, porque você coloca nas mãos de Deus e fica tudo certo. Fica tudo certo. Coloque a mão no seu coração nessa noite. Se existem mais pessoas, venham aqui na frente. Venham aqui. O Senhor está te chamando. Ele quer projetar a sua vida para algo diferente. Senhor Jesus, nos colocamos diante da tua presença. E eu quero ministrar sobre a vida dessas pessoas uma unção de cura, de libertação. Que essas pessoas que vieram aqui, Senhor, na tua casa nessa noite, que estão muitas das vezes escondendo os gemidos que existem dentro dos vossos corações, que o Senhor possa agora neste momento restaurar cada vida,
Que o Senhor possa, Senhor, colocar mais força, mais fé, encorajando esses homens e mulheres, para que eles venham viver o seu melhor, para que eles venham viver os seus milagres, Senhor. Porque eu sei que o que o Senhor tem para o homem e para a mulher é algo bom. Eu sei que o Senhor tem coisa boa para a sua igreja, para aqueles que confiam em Ti, para aqueles que esperam em Ti. E nessa noite, Senhor, Tu sabes que estamos todos aqui em uma batalha diária. Que o Senhor venha abrir visões aqui. Que o Senhor venha, Senhor, dar estratégia para as pessoas aqui. Que o Senhor venha curar corações, curar a saúde física. Que o Senhor venha colocar pessoas de pé. Em nome de Jesus, Pai. Nós confiamos em Ti. Eu creio que Tu és o Deus que restaura, que age na compensação do tempo. Tu és o único que pode compensar um tempo perdido, a perca de alguém. Tu és o único que pode curar uma ferida que está aberta, exposta. Tu és aquele que pode cicatrizar. Tu és o Deus que sara. Tu és o Deus que levanta. Que o Senhor venha levantar essas pessoas. E que amanhã eles venham, Senhor, viver algo sobrenatural da Tua presença. Que eles venham, Senhor, se colocar diante dos problemas como Débora, confiando no Deus de Israel. Que eles venham, Senhor, também ter para dar para alguém. Que eles venham se levantar como profetas para essa geração, para profetizar na vida de feridos, porque os sãos não precisam de médicos, mas nós estamos vivendo em uma sociedade doente e nós precisamos ser luz para essa geração, para essa sociedade. E aqui, Senhor, tem homens e mulheres que estão disponíveis para ser usados por Ti, para serem canal de bênção em Suas mãos. E que o Senhor venha pegar essas pessoas e projetar essas pessoas, levar essas pessoas a esses lugares, para essas pessoas que precisam. E que essa obra, Senhor, venha se expandir ainda mais, crescer e crescer e crescer, porque eu sei que esse é o desejo do Teu coração. Assim eu Te agradeço, em nome de Jesus. Você pode aplaudir esse Deus nessa noite?